Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E vamos falar sobre os dois lados, porque é um Santos que chega para este confronto com uma equipe considerada titular, levando em consideração os jogadores que o Santos tem à disposição no momento, e um Palmeiras que tinha expectativa de jogar com o time titular, mas jogadores importantes considerados titulares permaneceram em São Paulo, então vai ser um Palmeiras um pouco mais alternativo. Palmeiras que nos dois primeiros jogos do Paulistão também jogou com uma equipe mais alternativa. O Santos contra o Mirassol teve uma escalação, contra a Ponte Preta tivemos 5 alterações entre os 11 iniciais, então vamos falar sobre esse peixe também. Quero o seu palpite aqui nos comentários de quanto você acha que será Santos e Palmeiras. Está confiante? Fala aqui para mim nos comentários. E antes da gente ir para a escalação do Santos e falar sobre esse jogo, quero só te fazer um convite, tá? Hoje, a partir das 8h30, lá no meu outro canal, que a gente faz lives, vamos começar a nossa transmissão diretamente da Vila Belmiro, com todas as informações diretamente do Estádio Santista, do Clássico, e claro, vamos comentar bastante sobre o assunto Neymar. Então, espero vocês às 8h30 lá no meu outro canal para a gente ter essa transmissão bem bacana, tá bom? Bom, vamos começar a falar então sobre esse Santos, e uma coisa que é importante a gente discutir aqui também é sobre como vai ser a postura do Santos e também do Palmeiras, mas principalmente do Santos, nesse clássico. E por que eu levanto esse questionamento? Porque o estilo de jogo do Pedro Caixinha, e na última entrevista coletiva contra a Ponte, ele deixou isso bem claro, que ele ficou incomodado, que em alguns momentos da partida, a Ponte Preta tomava iniciativa, e não era o Santos quem tomava a iniciativa, né? Era um Santos que em alguns momentos estava mais se defendendo do que atacando. E o Caixinha disse que isso incomodava ele, que ele quer que o Santos seja o protagonista. Jogando em casa, provavelmente uma Vila Belmiro cheia, lotada, jogando um clássico contra o Palmeiras, que hoje, em termos de elenco, é um elenco que tem mais opções, tecnicamente falando, do que o Santos, vai ser um Santos que vai fugir do que o técnico pensa, que é marcação-pressão, ir para cima mesmo, ou vai ser um Santos um pouco mais contido, estudando ali os minutos iniciais da equipe palmeirense para depois dar o bote. Porque contra o Mirassol, foi um Santos que estava, na minha opinião, mais organizado. Era um Santos que fez marcação-pressão, roubou a bola da equipe do Mirassol, finalizou várias vezes, principalmente no primeiro tempo. E contra a Ponte Preta era um Santos que não estava tão compacto assim, não estava marcando tanta pressão assim, não finalizou tanto. Então, dois Santos diferentes do primeiro para o segundo jogo. Eu sempre falo, e eu estou repetindo isso todas as vezes que a gente fala sobre esse clássico contra o Palmeiras, que eu falo que o Palmeiras é aquele time que ele te dá a falsa impressão durante o jogo que você está com o controle da partida. E quando você dá um vacilo, o Palmeiras vai e te ataca e consegue fazer o gol. Então tem que tomar muito cuidado com esse estilo de jogo do Palmeiras, de dar essa falsa impressão, né? Ficar muito bem atento. E aí você precisa ter um time compacto, porque um time mais compacto, todo mundo ali um próximo do outro, você também consegue errar menos, né? Então você não erra passes considerados mais fáceis, né? De 1 metro, 2 metros, enfim. Você consegue também fazer triangulações, consegue se proteger melhor na hora de uma marcação, se o adversário está com a bola. É um Santos que tem que tomar cuidado também com o jogo aéreo da equipe palmeirense. A gente sabe que o Abel Ferreira tem aquela jogadinha, principalmente no escanteio. Então o Santos tem que tomar cuidado bastante com alguns pontos dessa equipe do Palmeiras. Apesar de não ser um Palmeiras que vai com força máxima, ainda assim tem do outro lado um treinador que sabe muito bem do riscado, né? Tem jogador de qualidade, enfim. Sobre o Palmeiras, tá? Antes da gente passar para a escalação do Santos, o Palmeiras vai ter algumas ausências importantes. Então, o Aníbal não joga, Rafael Veiga, Gustavo Gomes também não jogam, o Rony também não, né? O Rony, como vocês sabem, está de saída do Palmeiras, mas só afirmando aqui para vocês também que não está à disposição. Então, pelo menos esses 4
desfalques aí da equipe palmeirense, né? Sendo 3, desconsiderando o Rony, que seriam hoje facilmente titulares. Era, inclusive, a expectativa de que eles pudessem atuar entre os titulares, mas ficaram em São Paulo. E aí o Palmeiras tem a opção de ter o Richard Rios ou o Fabinho, Maurício ali, o Facundo, quem sabe, né? Aí tem que ver na zaga quem que forma a dupla juntamente com o Murilo, se vai ser o Benedetti, se vai ser o Kaique, enfim. É o Palmeiras que tem algumas dúvidas também para esse time titular. Agora, falando sobre o Santos, que é o que nos interessa. Teremos o seguinte time, bora colocar na tela: Gabriel Brazão, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez Escobar, Rincon, Pituca, Soteldo, Guilherme, Luca Meireles e Lucas Braga. Esse deve ser o provável Santos para este clássico contra o Palmeiras. A gente falou, né, sobre a dúvida do Caixinha em relação à zaga. Zé Ivaldo, apesar de não ter ido bem contra a Ponte Preta, parece que ganhou na concorrência com o João Basso. O Luizão, pelo que eu consegui conversar com algumas pessoas, ainda está um pouquinho atrás na questão física em comparação com outros atletas, tá? Então, por isso que o Luizão, o Santos está segurando um pouquinho ele. Pode ser que entre no segundo tempo, enfim, mas inicialmente a tendência é que o Zé Ivaldo seja o titular. O Sherman recupera a vaga do Léo Godoy, o Sherman que inclusive foi preservado do jogo contra a Ponte Preta, porque estava esgotado do jogo contra o Mirassol, então o Caixinha meio que acabou segurando ele, né? Nem entrou no segundo tempo. Temos aí o retorno do Soteldo, que foi ausência contra a Ponte, porque estava com uma entorse, então foi preservado para estar 100% nesse clássico contra o Palmeiras, então ele volta a ser uma opção no meio-campo. E contra o Mirassol, para mim, tem o Santos antes e depois do Soteldo. O Santos com o Soteldo fez triangulações ali com Escobar, com Guilherme, Soteldo indo muito bem, se movimentando, dando assistência, né? Inclusive ele dá assistência para um dos gols do Guilherme. E quando ele sai por conta desse entorse, o Santos cai de produção, cai de rendimento. Inclusive o meio-campo do Santos ficou bastante órfão nesse sentido. E aí temos a volta, provavelmente, de Lucas Braga. E aí, achismo meu, tá? Imagino que Guilherme e Lucas Braga vão ter uma função também de acompanhar os pontas, os laterais, enfim, ajudar o time do Santos também na marcação. Principalmente o Guilherme, né? O Guilherme que deve ajudar o Escobar caso o Estevão caia por aquele lado, deve cair por esse lado mesmo. Então ajudar, porque o Estevão é um cara que tem o drible, que tem a velocidade, é o cara diferente do Palmeiras, né? Então, imagino que ele coloca o Lucas Braga nesse sentido. A gente não tem ainda a lista de relacionados, né? Senão a gente colocaria aqui para vocês, como todo o vídeo, mas a gente não tem até o momento que a gente está gravando isso aqui. Pode ser que o Miguelito seja opção para segundo tempo, né? Vamos ver. Aliás, uma informação que nós temos dos relacionados, informação do Diário do Peixe, é que o Gabriel Bontempo vai ser relacionado para esse clássico. E é um meio-campista que eu gosto bastante, tá? Então, acho que é importante a gente ficar de olho em Gabriel Bontempo. E aí, eu acho que levanta uma discussão sobre o Lucas Braga, né? Porque eu vi muita gente falando, pô, mas o Lucas Braga titular contra o Palmeiras de novo e tal. E aí eu disse, na minha participação lá no De Olho no Peixe, na segunda-feira, o seguinte: se ele não tem convicção em Miguelito, se ele não tem convicção em Lucas Braga, e às vezes utiliza de Léo Godoy, de Rainer, enfim, como ponta, não é melhor você fortalecer o seu meio-campo? Não seria mais interessante você colocar então um Tassiano no seu meio-campo? Aí você ganha a questão de força, de intensidade. Tudo bem que o Tassiano ainda não está na sua melhor condição física, né? Mas o Tassiano no Bahia, no auge dele no Bahia, ele era bastante conhecido por conta dessa questão física, de ajudar em marcação-pressão, enfim. Poderia ter colocado Tassiano e Soteldo ali no meio-campo, né? Invertendo às vezes o posicionamento de um, de outro, enfim, ou até mesmo o Ian que vem sendo bastante elogiado pelo Caixinha nesse começo de temporada, poderia ser uma alternativa, né? Mudar o esquema tático do Santos sem necessariamente você ter que ter 2 pontas e um cara de referência, que vai ser o Luca Meireles. A gente falou aqui, o Luca Meireles está agradando bastante Pedro Caixinha, o Wendel Silva vai perdendo aí espaço no time do Santos,
e espero que o Luca consiga, né, fazer um jogo interessante. Ele que é bem novinho, né, então também já peço pro torcedor do Santos ter calma, porque o torcedor do Santos às vezes é meio imediatista. O cara não faz 3 gols e dá 200 assistências, pronto, já não serve, tem que vender. Calma, o Meirelles é um cara diferente, confio bastante no futebol dele, espero que possa fazer um bom jogo hoje. É isso, gente, é isso. Vamos torcer para que o Santos siga nos dando boas notícias, né? Essa semana que tá todo mundo agitado por vários motivos. Espero que o Santos consiga um resultado interessante contra o Palmeiras, tá bom? Grande abraço para vocês e 8h30 te espero lá no meu outro canal para nossa transmissão de Santos e Palmeiras diretamente da Vila Belmiro. Grande abraço e até a próxima.